Após o fechamento de fábricas de fertilizantes da Petrobras, o governo agora lançou um plano nacional para reduzir a dependência do produto importado. Mas Jair Bolsonaro quer aprovar a mineração em terras indígenas para a produção do adubo, mesmo que apenas 11% das terras indígenas tenham potássio para utilizar em fertilizantes. A dependência do Brasil é grande. 85% dos fertilizantes utilizados na agricultura nacional vem de fora. Entre os principais fornecedores está a Rússia. Com a guerra contra a Ucrânia, o envio está ameaçado, mas poderia ser diferente, segundo pesquisadores, se os governos Temer e Bolsonaro não tivessem fechado e vendido fábricas de fertilizantes da Petrobras. Veio a Lava Jato, que parou todos os investimentos. Tivemos em 2016 o golpe contra a presidenta Dilma, que daí a Petrobras resolveu sair de vez desse setor de fertilizantes nitrogenados. E aí fez com que a gente tivesse parado as duas unidades da Bahia e Sergipe, depois arrendaram elas, depois fecharam Araucária Nitrogenados em 2020, que causou a perda de 1.000 empregos, né? E então a gente ficou durante um período, só para ter uma ideia, em 2020 a gente não produziu nada de fertilizantes. Tudo que a gente está vendo hoje em várias frentes, a gente viu sobre risco de apagão ano passado, nós estamos agora com esse problema de fertilizantes, tudo isso envolve grandes empresas públicas que deveriam ter a sua atuação de maneira articulada dentro de um projeto do poder público. E esse projeto simplesmente não existe. Então essas empresas, cada uma, vamos dizer assim, ao seu sabor, ao sabor da conjuntura, ou têm sido privatizadas a fórceps, por um lado, ou a tornam de maneira isolada que vão criando esses problemas. Com o Plano Nacional de Fertilizantes, a ideia é que até 2050 a dependência das importações baixe dos atuais 85% para 45%. Metas e ações estruturantes foram documentadas. Junto a isso, o governo trabalha ainda para liberar mineração em terras indígenas, medida criticada por pesquisadores. A exploração defendida pelo governo federal seria para obter potássio, usado nos fertilizantes, mas estudos revelam que o mineral existe em pequena escala em terras indígenas. No Amazonas, por exemplo, só 10% dos territórios indígenas têm potássio, o que indica que a motivação deve ser outra. O que me parece é que se lança um projeto para olhar uma pauta, vamos dizer assim, microideológica desse governo, né? Que é a pauta das terras indígenas. A preocupação que está me parecendo está muito mais em explorar as terras indígenas do que propriamente em pensar, de fato, numa cadeia articulada para desenvolver fertilizantes. Em busca de mais exportadores, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, viajou para o Canadá e se reuniu com empresas de fertilizantes. Mas sem planejamento adequado, os alimentos que já estão caros devem subir mais e o consumidor deve pagar a conta. A curto prazo, a única garantia que nós teremos é que nós teremos uma grande inflação, falta de alimentos. Em São Paulo já está tendo problema lá para a questão do alface hidropônico, que precisa de fertilizantes. Então a gente vai sofrer uma carestia grande por falta de planejamento desse governo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.